No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio o colega jornalista Guto Tavares. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, colegas do estúdio. Um bom dia especial aos ouvintes, telespectadores do Radar de Notícias. Vamos lá para mais um dia com boas informações. Aliás, parabenizar a entrevista aqui com o doutor, diretor da Unimed Guarulhos. Foi bastante esclarecedora. A audiência também muito grande aí nas redes sociais. Doutor Francisco Nishi. Francisco Nishi. Ô Guto, você gosta de esporte, né? Sim, gosto bastante de esporte. Então eu vou lançar hoje aqui. Esse aqui é o almanac da Winpro. Aquela revista a revista Prefeito Guti, o empresário Marcelo Lousada deu lance de R$ 8.500, vai transformar em cestas básicas e vai mandar lá para a ONG Ipanema. Então, vamos lá. 7h36, esse é o almanac da Winpro. A Winpro, para quem não sabe, foi um grande time de futebol de salão em Guarulhos, né? Sim. Futsal, né? Sim. Era futebol de salão na minha época, agora é futsal. Exatamente. E você sabe quem foi jogador na Winpro, não? Vamos lá, vamos ver se eu acerto aí. O americano. O americano? O americano. Aí, Olha o que sobrou do centroavante, rapaz. Agora tá jogando como camisa 10 aí, né? No governo, né? No governo. Então, eu vou pedir... O vereador Tiziano americano só tem a obrigação de dar um lance aí. Lance inicial, né? Abrir o leilão, que nós vamos destinar... Nós já destinamos dinheiro para o JJM, para a ONG Animal Lar da Regina, agora para a ONG Ipanema Cesta Básica. Agora nós vamos ajudar o esporte de Guarulhos, a Winpro. Estou esperando um lance aqui, pessoal, por favor, na live e no meu WhatsApp. 7h36, fala Guto Tavares. Muito legal a iniciativa. Ô Pedro, eu essa semana estive conversando com alguns profissionais, motoristas do transporte público. Eles fazem um apelo aqui via Radar de Notícias para que seja feita algum tipo de ação para diminuir a aglomeração no transporte público, ou então eles até pedem, é uma decisão muito mais difícil, porque depende até de um plano nacional, que esses trabalhadores do transporte público também tenham preferência na imunização. Eles estão adoecendo. Eu ouvi relatos de 4 motoristas que adoeceram, trabalhando aqui na cidade de Guarulhos, contaminados por Covid-19, e é um apelo desses motoristas. Eu sei que fica uma situação difícil, né, Pedro? O policial quer e merece, o professor e educador merece também. O caixa do supermercado. O caixa do supermercado, enfim. Mas, enfim, é mais para registrar esse apelo dos profissionais de transporte público, porque não tá, a gente nota que há muita aglomeração ainda no transporte público. O que me irrita é que muitos pseudos profissionais de saúde, o cara tinha lá um registro, sei lá do quê, nem exercia a profissão e foi lá tomar vacina. Eis o brasileiro. O mesmo brasileiro que reclama da classe política, ele se esquece que a classe política vem da sociedade, né? Então, pessoas que não deveriam ter tomado a vacina por uma questão de moralidade. Eu tenho registro de dentista, mas você nunca trabalhou de dentista na vida, você só tem o diploma de dentista, vai tomar vacina? Foram. Teve gente que foi. Pedro, infelizmente, é aquele ditado, né? A matéria-prima do Brasil é o povo brasileiro. Então, infelizmente, tem esse lado aí também que a gente também tem que observar, né? Professor de aeróbica. Qual é o contato que o professor de aeróbica tem com a Covid-19? Fala para mim. O professor de aeróbica dá aula à distância, velho. Então, não tenho nada contra essas profissões, quero deixar bem claro. Só que o Guto tem o policial na rua, sim, o GCM, o motorista de ônibus, o caixa do supermercado que está lá garantindo o teu abastecimento, o estoquista. Sim. Agora, e os professores também. Acho que a educação deveria ser a última a fechar, a primeira a abrir. Porque a educação, a gente vive uma tragédia, realmente uma tragédia, Pedro. A gente pode ter até gerações aí que fiquem para trás, cara, por conta desse um ano. Faz tempo, antes da pandemia. Sim, mas enfim, foi agravado, né? Foi agravado. Agora, o que mais é triste perceber é que muitos pais consideravam a escola, sabe o quê? Depósito de criança. Desculpe, mas é verdade. Sim. Né? O pai trabalha, a mãe trabalha, e criança dá trabalho. Nós podemos ter toda uma geração esterilizada de conhecimento. A gente já vinha com muita dificuldade, inclusive a nível nacional, porque no processo de educação, projetos educacionais, nesses últimos 2 anos não aconteceram nenhum. E aí agora com a pandemia fica muito mais agravado. Mas enfim, registrar esse pedido dos trabalhadores do transporte público. O governador Dória reconsiderou, né? Vai incluir agora a reabertura das escolas. Eu não entendo mais nada. Sim, como essencial, mas desde que haja condição mínima, porque é essencial, mas não tem como funcionar agora. As pessoas estão morrendo aos montes, porque não tem tratamento, não tem atendimento médico. É essencial, vai ser aberto, a gente espera que a partir do dia 11 de abril
haja as condições adequadas para pelo menos fazer uma reabertura, mesmo que controlada, dos comércios e também da educação. Tem que reabrir. Também não dá para o cidadão ficar totalmente fechado, tem que reabrir com algum controle, né? Senão a economia vai travar a economia. Sim. E os relatos são aos montes, né, Pedro? Comerciantes, pequenos comerciantes estão sofrendo demais. Vai ser um desastre, né? O que impera na nossa sociedade, a gente percebe andando por aí, conversando com as pessoas, é uma angústia. É uma angústia em relação à saúde, vendo pessoas quebrando economicamente. As filas por cesta básica, aliás, elogiar aqui o Marcelo Lousada, mais uma iniciativa, né? As pessoas que estão aí fazendo suas colaborações, as que podem fazer ainda, porque tem pessoas que já não podem mais colaborar, elas estão cuidando apenas de si, porque não tem mais condições, né, Pedro? Inclusive a TV Band está fazendo uma campanha muito boa, eu participei também de cesta básica, né? Então, mas é um momento triste da humanidade, né? O povo está cansado, estressado, há um ano usando máscara, se isolando, vendo a situação piorar. E olha... E o pior, qual que é a perspectiva, Pedro? A perspectiva. Difícil, a gente não tem ainda sequer um governo que consiga apresentar à população uma perspectiva, pessoal. Estamos focados aqui na vacina, vamos focar na saúde, não. Vamos trocar ministro e fazer bagunça no país. O melhor exemplo vem dos Estados Unidos. Joe Biden, com a queda do Trump, o Biden priorizou a vacinação. E os Estados Unidos estão saindo da crise com a vacina. Não tem outro caminho. O foco de todos os governantes tem que ser a vacinação. Na vacina. Vacinas, vacinas e vacinas. Não temos que pensar em outra coisa que seja a vacina. Bom, e também expectativa aí para no dia 20, um chamamento ordinário, presencial, para a escolha de uma nova empresa que administra a UPA Tabuão, né? E eu tenho conversado com alguns trabalhadores, alguns funcionários da área da saúde, há uma certa... Então, eles até reclamam, falam que é 2 empresas em 8 meses, né? E eles... Sério? Isso causa, segundo os profissionais com os quais eu conversei, causa uma certa instabilidade, porque, embora muitos realmente permaneçam, não há uma certeza se as pessoas vão continuar trabalhando ali ou não com a troca da empresa. E aí você pega toda a pressão que já é natural no sistema de saúde para as pessoas que estão lidando com um combate de frente, linha de frente com a pandemia. Peraí, a UPA Tabuão era o PA Paraíso, isso. Virou UPA, foi inaugurado ano passado, foi Sim, isso? numa contratação emergencial, não houve tempo para contratação ordinária. E já mudou? Sim, agora no dia 20 vai acontecer, saindo da fase vermelha, vai acontecer um chamamento ordinário presencial para a escolha de uma nova empresa. A empresa atual é a INSV. Essa empresa ela pode, inclusive, vencer novamente, ela pode concorrer agora de maneira ordinária, né? Ontem eu tive contato com o Dr. Zé Mário, inclusive ele elogiou a empresa, disse que a empresa trabalha de maneira decente, desejou boa sorte. E o povo elogia? Enfim, a população ela não reclama do atendimento em si dos profissionais, que reclama da demanda. Por exemplo, eu passei em frente à UPA Tabuão agora às 6h30 da manhã. O movimento já era intenso. O movimento já era muito intenso. Tabuão é uma cidade, né? Sim, são 150 mil moradores aproximadamente. É maior que muita cidade, só o bairro Tabuão. Enfim, mas a perspectiva é que a maioria desses profissionais, desses funcionários, sejam mantidos aí pela próxima empresa. Isso é uma prática, é uma praxe aí quando troca essas OS, né, que administram esses equipamentos de saúde. Pedro, registrar aqui também, porque chamar a atenção das autoridades, aliás, o Dr. Severo aí, seccional da cidade de Guarulhos, no domingo, dia 28, uma senhora foi baleada, no Secap, 59 anos de idade, chamou bastante atenção ali na pista de caminhada do Secap, que é a Avenida Ministro Evans Lins e Silva, um projétil, inclusive, de fuzil. E ela chegou a escutar o disparo. Então, o disparo foi feito naquela região, não foi de muito longe, porque você conseguiu escutar o disparo. Isso é muito preocupante, porque a gente passa ali diariamente e são centenas de pessoas ao longo do dia inteiro fazendo caminhada. Você precisa fazer uma investigação e descobrir de onde veio esse disparo, porque não é possível aceitar que uma pessoa, bala perdida em plena região da cidade de Guarulhos, em pleno Secap, é inaceitável. Mais difícil, né? Mas eu estou esperando até hoje as 2 polícias, civil e a militar, prenderem aqueles falsos carteiros, que ali pegaram até a placa do veículo. Aí eu acho que está mais... Estou esperando até hoje a prisão desses falsos carteiros, hein? Agora um tiro perdido lá no Secap... E bala de fuzil, projétil de fuzil. Então, preocupante, hein? Tem. Está virando no Rio de Janeiro. Sim, tem muitas câmeras, é possível, se fizer um trabalho de investigação minucioso, a tendência de encontrar ela é grande. Ali, a vítima, enfim, recebeu saúde, recebeu socorro ali, foi para o hospital geral, foi tratada, 2 horas depois foi liberada, mas isso é muito preocupante.
Só uma frase aqui da Ana Lisa Costa. Sim. Motorista de transporte público, na minha opinião, teriam mais prioridade do que professor, porque as escolas não estão lotadas, os ônibus estão. Não tiro sua razão, não. Né? Você tem razão. A nossa preocupação, pelo menos a minha, com relação à situação da educação, é a gente pensando a macro, né? Pensando no país. Como é que um país, uma cidade sem educação vai para frente? Não vai de jeito nenhum. Né? Vai continuar vivendo esse retrato ruim que a gente tem no Brasil, mas é nesse sentido. Obviamente que, se a gente for ser pragmático, os motoristas e os trabalhadores de transporte público merecem. Aliás, as empresas também têm que aumentar a quantidade de ônibus. É preciso fazer uma força-tarefa aí para diminuir a aglomeração. Aliás, aqui o Milton Júnior Gru fala que os vigilantes que estão dentro dos hospitais, das UBS, é o pessoal da Proguaru, né? Sim. Também. Pois é, nós estamos administrando escassez. O certo seria ter vacina para todo mundo, né? Para todo mundo. E aí, sim, todos seríamos vacinados. Gostei do Mourão, né? O Mourão deu uma dupla alfinetada, né? Ele tomou vacina e disse que fazia aquilo como cidadão, porque vacina não é uma questão individual, é uma questão coletiva. Gostei do vice-presidente, hein? Mandou um recadinho para o Bolsonaro, né? O Mourão é um oásis de sensibilidade ali, de calma num deserto de caos. É Ô Pedro, você sabe por que é mais fácil acreditar na teoria da conspiração do que na ciência? Por quê? Porque na ciência é preciso estudar, né? Então eu estou falando isso porque muitas vezes a gente não dá atenção a esses temas. E só registrar aqui rapidamente para encerrar, a pedido dos professores, educadores ali do Instituto Federal de Guarulhos. Guarulhos tem um Instituto Federal ali na Vila Rio de Janeiro que traz bastante orgulho para os educadores da cidade. 2 turmas lá do IFE participaram da FEBRAS, que é a maior feira de ciência e engenharia do Brasil. Já tive a oportunidade de estar presente em 2 ocasiões lá na USP. Esse ano, por conta da pandemia, foi online. E essas turmas se destacaram lá, inclusive ficou com a 2ª posição geral no Brasil, porque participam estudantes do Brasil inteiro, na categoria de engenharia. Alguns alunos lá desenvolveram um projeto, um protótipo, né, chamado Dropping, que é o dispositivo de rastreamento ocular para pessoas com incapacidade motora. Por exemplo, pode auxiliar, né, ainda é um protótipo, mas pode auxiliar pessoas que portam ELA, que é aquela doença que o físico britânico Stephen Hawking e também o general Vilas Boas possui. Isso é legal porque mostra também que mesmo num cenário de pandemia, esses alunos, esses educadores vão em frente. Só mencionar o nome deles aqui, que é a Jaqueline Oliveira, a Giane Mayumi, né, que foram coordenadas pelo professor Robson, e também uma plataforma gamificada de colaboração entre estudantes que foi desenvolvida pelo Vinícius Costa, Letícia Rejane e Ives Gabriel, pelo professor Tiago Schumacher. E esse último projeto chegou à FEBRAS por meio da FESEG, que é um evento que acontece na cidade de Guarulhos, que é a Feira de Ciência e Engenharia. A gente, às vezes, enquanto sociedade, enquanto imprensa, não encontra muito espaço para ciência, para tecnologia, para inovação, mas é sempre bom, pelo menos, incentivar, né? Parabéns aos educadores e aos alunos do IFE Guarulhos. 7h48, só uma observação aqui, o Ricardo Correia na live, ele acredita em placebo. Eu acho que você não me compreendeu, Ricardo. Existe o efeito placebo, como existe o efeito da fé. Quem tem uma fé genuína, ele consegue, às vezes, encontrar uma solução ou uma cura. Sabia disso? Acelera o seu metabolismo, né? Exatamente. Você acelera o metabolismo por meio da fé. E o placebo também. Se a pessoa toma um determinado produto acreditando que aquilo vai lhe fazer bem, acaba fazendo bem, é o efeito placebo. Então não é que placebo é enganação, não, existe um efeito psicológico e do próprio organismo quando você toma um medicamento que, embora possa ser água com açúcar, sei lá, ou qualquer coisa, mas tem um efeito placebo, tá certo? Isso aí. Bom, obrigado pela participação, Guto Tavares. Nada, Pedro Notaro. Semana que vem a gente está de volta. E, aliás, eu vou registrar só aqui o abraço do seu Orlando. O seu Orlando, um dos primeiros ouvintes aí do Radar de Notícias, mandou até uma foto da carteirinha. O Orlando consegue lá do... ouvinte de carteirinha. Ouvinte de carteirinha. Ele fala aqui, dá algumas sugestões, inclusive ao presidente. Líder. Inclusive ao presidente Martelo, sobre a UBS do Acácio. Depois a gente registra com mais calma, Orlando, que o tempo está corrido. Agora, Pedro, em 30 segundos aí, me explica essa nota da OAB sua aí que eu não entendi. Qual nota?
Você fala aí surge uma nova candidatura, uma nova possibilidade de uma nova candidatura. O Nelson Luiz Rússio e o Demóstenes de Vista, é que os dois são tão simpáticos, meu. Não, então foi uma ironia. Você falou que vai ter vai ter uma quantidade impressionante. Conheço. Conhece os dois? Conheço pelo menos um mesmo. No quesito simpatia, meu amigo. Entendi. Agora eu entendi. Então foi uma ironia, né? A você que está dizendo. E também eu não sabia. Aliás, ô Pedro, você acaba sendo até uma enciclopédia aí da política guarulhense. Eu não sabia eu sabia que o Martelo tinha sido, o Miguel Martelo, que é presidente da Câmara Municipal, hoje vereador, tinha sido deputado federal, mas não sabia que tinha se posicionado contra a reeleição, na época do Fernando Henrique Cardoso, e votou contra a CPMF. Legal, bom saber. A minha memória é de elefante. 7h50, produção, rápido intervalo.